Oi, amigos, tudo bem? Hoje, no nosso projeto Café Acadêmico, dando continuidade, a gente vai abordar a obra da Teoria Pura do Direito, do Hans Kelsen. Essa obra, gente, assim, vocês com certeza já ouviram falar muito da Teoria Pura do Direito do Kelsen, né, na graduação, enfim. Muitos tiveram a oportunidade de estudar já ela, outros não tiveram a oportunidade, porque muitas vezes na graduação passa batido. Mas, assim, independentemente de a gente estudar diretamente ou não, essa obra, a teoria do Kelsen, a teoria pura do direito, ela permeia ainda muitas compreensões que a gente tem até hoje da teoria do direito. Então, ela é uma obra muito basilar, muito fundamental, e que é muito importante a gente ter conhecimento, né? E eu acho muito bom, assim, estar na seleção do mestrado da UFC, porque realmente vai nortear mesmo a nossa compreensão e clarificar muita coisa, tanto no aspecto histórico da abordagem do positivismo, da compreensão positivista da época, como os conceitos que ainda hoje são adotados da teoria do Kelsen, entendeu? Então, assim, só situando um pouco o Kelsen, né, na teoria do direito, o Kelsen foi positivista, né? Ele se formou na Universidade de Viena e ele fez parte de um movimento chamado Círculo de Viena. Gente, esse Círculo de Viena, ele não é um círculo, um movimento só do direito. Ele é um movimento de várias áreas do conhecimento, tipo da filosofia, da matemática, sabe, da biologia. E no direito, a maior expressão do positivismo foi o Kelsen, do positivismo lógico. O que é o positivismo, gente? O positivismo do Kelsen tem duas vertentes, que é a vertente científica, que entende que apenas é conhecimento teórico aquilo que pode ser verificável na realidade, que pode ser comprovado empiricamente através de técnicas científicas, a adoção de um método científico que possa comprovar aquele enunciado, aquela proposição científica, entendeu? Então, o Kelsen, ele é positivista nesse sentido, e ele foi muito influenciado por esse positivismo lógico, porque ele tenta construir uma teoria científica em que as proposições vão ser verificáveis se é verdadeiro ou falso. E o objeto de estudo dele é um objeto muito delimitado, que é a norma. É um objeto muito concreto, que é a norma. E tudo que vai ser estudado a partir da norma vai ser observável e verificável se realmente é aquilo, entendeu? Então ele é positivista científico por causa disso, porque, gente, o Kelsen, ele é um cientista do direito, entendeu? Ele é um cientista, ele vai estudar o direito. Então, ele vai ser positivista científico, né, sob esse ponto de vista. Sob outro ângulo, ele também é positivista jurídico, no sentido daquela velha contraposição, né, que a gente aprende na graduação, daquela contraposição ao justnaturalismo. O justnaturalismo, que era aquela corrente que serviu de base para as primeiras codificações modernas, mas que logo depois das codificações eles abandonaram o justnaturalismo. O justnaturalismo, gente, ele era compreendido, ele era assim a corrente inicialmente que defendia que existiam valores universais, né? Existiam valores universais e que as legislações elas deveriam ter a função de reconhecer no plano concreto, né, ali no plano escrito, os valores universais, seja de ordem teológica, seja de ordem racionalista, mas caberia à lei positivar esses valores que eram anteriores mesmo à lei, entendeu? Que independente de estar positivados ou não, eles existiam. Já o positivismo, o positivismo jurídico, compreende que apenas é direito aquilo que está positivado. E o Kelsen é isso. O Kelsen, gente, ele é cientista do direito. E o que é direito? A norma posta. Entendeu? Então, assim, essa concepção é uma concepção muito chave da teoria pura do direito, porque, sob duas perspectivas. Primeiro, a teoria ela é pura, porque ela vai estudar apenas o que é direito. Gente, o Kelsen, ele não diz que outras áreas, por exemplo, a sociologia, a política, a economia, influenciam o direito. Ele não vai dizer isso. Ele diz sim que a moral influencia o direito, a política, a economia, a psicologia influencia o direito. Porém, isso não vai interessar o cientista do direito. Isso não vai interessar a teorização do direito, a teoria pura do direito.
ela faz um recorte e apenas estuda aquilo que é direito. E o que é direito? A norma posta, a norma jurídica posta, entendeu? Então, assim, esse corte metodológico é o que o Kelsen vai fazer na teoria dele, que é apenas estudar a norma posta, que é o direito, certo? E assim, a pureza dele também vai abranger a questão de que ao cientista do direito também não importa, ao cientista do direito não cabe fazer juízo moral, juízo de valor sobre o que é o direito. Se o direito deve ser, como o direito é, deve ser, não vai interessar ao cientista do direito. O cientista do direito ele deve só descrever como é o direito, entendeu? Então, é muito interessante isso, porque nessa palavra, nessa expressão-chave dele, a teoria pura do direito, fala muito dos conceitos chaves dele, que é uma teoria, uma descrição de como é puramente o direito, sem qualquer juízo de valor, sem qualquer acréscimo fora do direito, ou seja, fora da norma jurídica, entendeu? É uma teoria apenas do direito, apenas da norma jurídica, certo? E aí, gente, assim, essa diferença, essa abordagem que ele faz do cientista do direito é algo que é muito forte na teoria dele, porque ele vai diferenciar quem é o papel do cientista do direito e o papel do aplicador do direito, sabe? Ele vai dizer assim que cabe ao cientista do direito descrever a norma, dizer como o direito é, elaborar proposições, interpretar a norma e cabe ao aplicador do direito criar o direito, né? Então, o intérprete do direito, cientista, ele vai fazer uma interpretação não autêntica, ou seja, não vai criar direito. Ele apenas, o cientista do direito vai apenas elaborar proposições jurídicas, que eles chamam proposições jurídicas, que vão servir de parâmetro para nortear o aplicador do direito, entendeu? Então, o cientista do direito, ele vai descrever a norma, vai dizer as interpretações múltiplas de significados que a norma pode ter. E aí, nesse aspecto, ele criou um termo que é bem assim, bem figurativo, que é a questão da moldura. Ele vai dizer que o cientista do direito ele vai fazer a interpretação da norma estabelecendo os limites linguísticos daquela norma. E aí, diante das diversas possibilidades de sentido que aquela norma pode ter, a norma é como se fosse uma moldura em que dentro dela vão se encaixar vários sentidos linguísticos daquela norma. Ou seja, a norma é uma moldura e cabe ao cientista estabelecer o limite dessa moldura para nortear a atuação do aplicador do direito, sabe? E aí, o aplicador do direito, é interessante que ele vai dizer, o aplicador do direito ele faz uma interpretação autêntica da norma. Porém, quando ele vai fazer essa interpretação autêntica e aplicar o direito, ele já não faz como um ato cognoscitivo, como o cientista do direito. Ele vai fazer como um ato de vontade, porque ele vai escolher, no caso concreto, e aí é interessante que na escolha dele pode, inclusive, ter valores de influência, fatores de influência moral, de ordem política, de ordem econômica. Ele vai dizer que sim, é possível que tenha, mas o aplicador do direito vai escolher o sentido da norma na hora de aplicar o caso concreto. E essa aplicação ao caso concreto pode ser, inclusive, fora daquela moldura estabelecida pelo cientista do direito. Interessante é isso, que a discricionariedade do aplicador de direito não vai ser limitada pela moldura. O aplicador de direito pode, inclusive, entender fora da moldura. Essa compreensão do Kelsen, óbvio, para a gente é assim, gente, isso não está certo, isso não pode, né? Mas, gente, vamos lembrar que, para o Kelsen, a função do cientista do direito não é elaborar juízos de valor, como eu falei anteriormente. Não é fazer. O cientista do direito ele tem que ser neutro, tem que ser imparcial, ele tem que apenas descrever como é o direito. E é isso que ele faz, ele descreve. Gente, na realidade é isso que acontece, entendeu? Ele não faz juízos de valor,
é isso, o direito é isso. A aplicação do direito ocorre dessa forma, entendeu? E aí, assim, é, então, novamente, né, o campo das proposições jurídicas, que são formadas a partir da ciência do direito, do estudo do direito feito pelos cientistas, essas proposições jurídicas elas vão atuar no campo da verdadeiro ou falso de acordo se corresponde ou não com a realidade da norma, né? Já a norma em si, que é o objeto de estudo da ciência do direito, ela não vai atuar no campo do verdadeiro ou do falso. Ela não vai ser verificável. Não, porque ela apenas é. A norma se impõe, entendeu? A norma é um ato de vontade da autoridade competente e acabou, não cabe a ninguém fazer juízo de valor sobre isso. Porém, a norma ela vai atuar no campo da validade ou da invalidade. Quando é que para o Kelsen, gente, uma norma vai ser válida? Primeiramente, é quando ela for posta por uma autoridade competente. Isso é o conceito-chave. Se ela for posta por uma autoridade competente, vão ter outros requisitos que eu vou falar já já, mas o primeiro requisito-chave é ela ser positivada por uma autoridade competente. E quem é que vai estabelecer essa autoridade que vai poder editar a norma? A norma superior a ela. E aí, essa norma, qual é o fundamento de validade dessa norma superior? É uma outra norma superior a ela que estabelece autoridade para alguém editar essa norma. Então, assim, todo o fundamento de validade, gente, do ordenamento jurídico, segundo o Kelsen, vai ser uma norma superior que vai conceder a autoridade para que outra pessoa edite uma norma inferior. Uma norma ela é válida se ela for editada de acordo com a regra de competência estabelecida pela norma superior. E aí ele estabelece essa pirâmide normativa em que no topo da norma posta vai estar a Constituição, né, que é a norma fundamental, e de onde vai emanar a Constituição, vai emanar todo o fundamento de validade da ordem jurídica inferior, certo? E aí, gente, surge a velha questão, né? E qual o fundamento de validade da norma constitucional, que é de onde emana toda a validade do ordenamento jurídico que está infraconstitucional, né? Aí ele vai criar a norma hipotética fundamental, que é uma norma abstrata, é uma norma hipotética, ou seja, ela não é uma norma concreta, ela não está positivada, ela é uma norma pensada, ela não é uma norma posta, ela é uma norma suposta, entendeu? Então ela é uma norma hipotética porque ela é suposta e ela é uma norma prévia a todo ordenamento jurídico, ou seja, ela é pressuposta. Essa é a norma hipotética fundamental. Que ela não vai ter conteúdo, ela vai ser uma norma vazia, mas é de onde vai emanar todo o fundamento de validade do ordenamento jurídico posto, positivado, inclusive a norma constitucional. Aí, gente, assim, você diz assim, gente, mas qual o sentido dessa norma hipotética fundamental? Qual a utilidade prática dela? O que seria concretamente essa norma hipotética fundamental, né? Gente, a norma hipotética fundamental é como se fosse o seguinte: ele vai explicar que se você questionar de onde emana o fundamento de validade de uma Constituição, ou seja, qual foi o ato que concedeu competência para a Assembleia Constituinte, por exemplo, elaborar, promulgar aquela Constituição, né? Ele vai dizer assim, gente, o fundamento de validade dessa Constituição que convocou a Constituinte e concedeu a autoridade para a Constituinte elaborar aquela Constituição, vai ser um ato normativo anterior. Vai ter algum ato normativo que convocou aquela Constituição. Então, na prática, seria esse ato o fundamento de validade da Constituição. Aí, se você continuar questionando, e qual o fundamento de validade desse outro ato constitutivo que convocou a Assembleia Constituinte? Aí ele vai recorrer a um outro ato, né? E assim vai. Até que chegar um ponto em que não vai existir mais nenhum ato anterior. Ou seja, é como se fosse um ato que instaurou
revolucionariamente uma nova ordem jurídica, que seria o que eles chamam da primeira Constituição, entendeu? Então, essa norma hipotética, ela não existe concretamente, certo? Ela apenas é uma norma pensada, pressuposta ao ordenamento jurídico. E é de onde vai elaborar, emanar todo o fundamento de validade daquela norma, daquele ordenamento jurídico, certo? E aí, com tudo isso que eu falei, é como se a norma hipotética fundamental, na prática, dissesse: cumpra-se a primeira Constituição histórica, entendeu? Mas entendendo a primeira Constituição como aquela que instaurou revolucionariamente, rompeu com a ordem jurídica anterior e instaurou a nova ordem jurídica, não necessariamente aquela do tempo dos índios, entendeu? Mas aquela que instaurou a nova ordem jurídica conforme nós seguimos atualmente, certo? E aí, gente, outro conceito-chave na teoria dele, outro requisito da validade da norma, vocês lembram que eu falei que o primeiro requisito de validade da norma é ter sido posta por uma autoridade competente, né? O outro requisito é a eficácia da norma. O que seria essa eficácia? A eficácia que ele fala é tanto no âmbito individual como no âmbito global da ordem jurídica, entendeu? Então, toda a ordem jurídica, ela precisa ter eficácia. Toda a ordem jurídica onde aquela norma está inserida precisa ter eficácia. E também aquela norma jurídica, ela precisa ter um mínimo de eficácia. A eficácia nada mais é, gente, do que ela produzir efeitos. Está produzindo efeitos e está sendo objeto de observância, ainda que mínima. Ela não precisa ser observada por todos os indivíduos, mas ela precisa ter alguma coercitividade, entendeu? Ela precisa produzir efeitos. Então, esses dois requisitos, a eficácia global e a eficácia individual da norma, são também requisitos de validade da norma, entendeu? E aí, assim, para fechar, eu terminei assim, os principais conceitos, né, que eu acho mais relevantes da teoria dele. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o Intelédios, o pessoal repassa para mim, certo? Para que eu possa souber, se eu souber, eu possa ajudar vocês em alguma coisa que não ficou clara, assim, que não ficou bem esclarecida. Mas, assim, só para terminar, o professor Hugo II, na prova de 2017, ele cobrou alguns desses conceitos chaves do Kelsen. Ele cobrou pedindo para você explicar, descrever, né, explicar, detalhar o que seria a validade, a eficácia, a vigência, a observância e a aplicação da norma. Aí, assim, a validade é aquilo que a gente falou, né? É uma norma que tem a observância formal com a norma superior a ela. Pronto. Então, foi posto por uma autoridade competente. A eficácia é a capacidade de produzir efeitos da norma. A vigência, né? A vigência, você teria que falar que é o efeito vinculativo da norma, entendeu? A norma não necessariamente, apesar dela ser válida, dela estar tendo eficácia, ela está produzindo efeitos, mas ela ainda não é vinculativa, ou seja, ela está na vacatio legis, por exemplo, não está na vigência, aquilo que a gente já sabe, né? Então, vigência, observância. Observância é quando os indivíduos obedecem à prescrição normativa, né? E aí a aplicação da norma seria você explicar que quando o indivíduo não observa a norma espontaneamente, né, por livre e espontânea vontade, aí o aplicador do direito entra para poder fazer valer aquela norma, no caso concreto, e fazer impor aquela norma, entendeu? Então, foi isso, seria isso que você teria que explicar. Você nota que não é uma questão muito aprofundada, né? E, gente, eu esqueci de falar aqui no começo, mas para vocês entenderem de uma forma muito didática e muito leve, vocês podem, a teoria do Kelsen, né? Vocês podem ler o livro do Fábio Ulloa Coelho para entender Kelsen, viu? Não esqueçam, essa é uma obra muito importante, muito simples mesmo de ler, muito leve, e vai facilitar muito a leitura do Kelsen, depois que vocês quiserem aprofundar mais, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, e até o nosso próximo encontro. A gente vai abordar o texto do professor Boaventura de Souza Santos, tá? E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.